clima, tá bom? Tá bom? Chegou a melhor hora. Não converse comigo e não vá embora. Só dê glória. Olha a peça que eu preguei aqui. Olha quem vai orar para você. Vem, mãe, orar. Ora pelo teu filho. Aleluia. Profetiza aí que ele vai pregar lá nos Gideões, lá no Braz. O Jonas está pregando lá no Braz, Gideões está em tudo quanto é lugar. Só da igreja paz do Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, queremos te entregar o teu Filho que vai trazer a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz. Que não seja Ele, Senhor, a falar, mas que seja o seu Santo Espírito a ministrar nos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela comigo aí, por gentileza. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1 adiante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1 adiante. Nessa noite, enquanto você se localiza, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor pela confiança, pela responsabilidade, e a todos nessa noite que aqui se fazem presente. Lucas, capítulo de número 5. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que interrompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal iam-se a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Se você puder, por gentileza, coloque a sua Bíblia sobre seu assento, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, meu Senhor, e nós sabemos, Senhor, que a tua palavra tem poder, Senhor, para transformar as nossas vidas. Senhor, eu te faço um pedido nessa noite, que nós não saímos, meu Pai, daqui da mesma maneira como entramos. Senhor, talvez essa pessoa que esteja me ouvindo teve uma semana cansativa, uma semana triste, uma semana de frustração, e chegamos aqui, Senhor, nessa noite, queremos ouvir a tua voz. Que a tua palavra, Senhor, venha ministrar o coração de cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor, venha chacoalhar em nossos corações, pois sabemos que a tua palavra tem poder para transformar. E nós te pedimos, meu Senhor, nessa noite, fala com cada um de nós, fala no nosso coração, ministra melhor o coração de cada um, Espírito Santo. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar as vossas assentos. Queridos, Lucas
ele foi um jovem que ele nasceu na Antioquia, que ficava na Síria. Lucas ele cresce e Lucas ele estuda medicina numa escola que era chamada de Alexandria, que ficava no Egito. Certo dia, Lucas ele viaja para Troade para cuidar da saúde debilitada do apóstolo Paulo. E enquanto Lucas cuidava do apóstolo, Lucas passou a não ser somente um médico, mas um discípulo do apóstolo, a ponto de que Lucas começa a escrever tudo aquilo a qual ele ouviu. Tanto o livro de Atos dos Apóstolos quanto o livro de Lucas foi o próprio doutor quem escreveu aquilo que ele ouviu o apóstolo Paulo lhe ensinar. Lucas ele escreve seu livro, o seu evangelho. Dentre todos os escritores dos evangelhos, Lucas foi o único que não foi judeu. Lucas ele era um gentio e ele começa a escrever tudo que ele ouviu do apóstolo Paulo de forma muito detalhada, reparando muito bem naquilo que ele escrevia. E Lucas ele escreve o capítulo 1, narrando a história de quando Maria fica grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista. No capítulo 2, Lucas ele vai narrar o nascimento de Jesus e como Jesus se perdeu no tempo. No capítulo 3, Lucas ele vai narrar de que João Batista era a voz que clamava no deserto e o batismo de Jesus. No capítulo 4, Jesus ele é tentado. Jesus ele vai para Nazaré. Em Nazaré ele é rejeitado. Ele desce para Cafarnaum. Em Cafarnaum ele expulsa demônio, ele faz milagre, ele faz sinais, ele faz prodígios, faz maravilhas. E depois ele sai e vai para a casa de Pedro e cura a sogra dele. Só que Pedro ainda não era discípulo dele. Então Jesus agora, ele sai e o texto vai dizer que ele desce para o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, o texto vai nos dizer que a multidão apertava, que a multidão exprimia, de tal maneira que ele precisava de alguma coisa para poder pregar para aquela multidão. E o texto vai nos dizer que ele viu 2 barcos, em meio a um período onde era normal homens pegarem seus barcos e irem pescar em meio de tantos barcos. Jesus enxerga 2, um de Pedro e um de Tiago e João. E o texto vai nos dizer, versículo de número 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pedro havia trabalhado a noite toda, mas Jesus ele olha para o barco de Pedro e ele percebe 2 coisas. O primeiro é que o barco está vazio e o segundo é que Pedro está lavando as redes. E barco vazio aqui para pescador é prova. Barco vazio para pescador é multa. Só que mesmo assim o texto vai nos dizer que Pedro estava lavando as redes. Lavar rede aqui é sinal de alguém que não teve um dia bom. É sinal de alguém que não teve uma noite boa, que teve um trabalho frustrado, mas ele não desiste. E ele continua lavando a rede, independente do trabalho que ele teve à noite. Lavar a rede aqui é mostrar que independente de as coisas não terem ido tudo bem, ele ainda vai voltar, ele ainda vai tentar de novo, ele vai tentar mais uma vez. Isso chama a atenção de Jesus, porque lavar a rede quando está tudo bem é muito fácil. Lavar a rede quando Deus derrama a bênção sobre a nossa vida é muito fácil. Mas agora lavar a rede com um barco vazio que é difícil. Pedro teve uma noite frustrada. Pedro depositou a confiança que iria pegar peixe. Nenhum pescador vai pescar querendo voltar com um barco vazio. Todo pescador espera no mínimo voltar com um barco cheio. Só que Pedro foi, Pedro prestou, Pedro se dedicou. Mas mesmo assim ele voltou com um barco vazio. Mas ele continua lavando a rede. E Jesus, ele olha isso e ele vê que em meio a uma multidão apertando, uma multidão espremendo, João vai destacar que a mesma multidão não apertava para ouvir a palavra de Deus. Perceba o que eu estou te dizendo.
Eu te disse que Jesus realizou o milagre. Eu te disse que Jesus expulsou o demônio, que Jesus realizou maravilha, que Jesus realizou o sinal. Mas mesmo depois de tudo isso, João deixa bem claro que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Porque se o motivo de sairmos de casa, vim para ouvir profeta entregar profecia, foi para ver louvor, foi para ver profetada, mas se não foi para ouvir a palavra de Deus, saímos em casa de vão, saímos em casa sem motivo nenhum, porque o nosso motivo de vir para o culto, o nosso motivo de adorar a Deus, ainda tem que ser ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Qual foi o motivo que você saiu de casa hoje? Será que você saiu de casa hoje disposta a ouvir a palavra de Deus? Será que você saiu disposta de casa hoje para ouvir aquilo que Deus tem para te falar? João ele vai deixar bem claro, a multidão não queria milagre, a multidão não queria prodígio, a multidão queria ouvir a palavra de Deus. E Jesus mesmo em meio a essa multidão, o que me chama a atenção é que tinha tanta gente, tantos homens, mas Jesus viu 2 barcos, um homem frustrado, um homem cansado de trabalhar e de nada acontecer. Mas mesmo assim o texto vai deixar bem claro que Jesus viu o barco de Pedro. Talvez nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, talvez a semana que você viveu não foi tão boa, talvez os problemas que você enfrentaram vieram de frente para você, talvez você tenha se frustrado e pensa, ninguém olha para o meu barco é tão pequeno, mas eu trouxe um recado do céu para te dizer que Jesus viu o seu barco nessa noite. Talvez essa semana não foi boa, talvez os seus problemas bateram na sua frente, mas eu trouxe um recado de Deus para te dizer, o céu está te dizendo que Jesus está na beira da praia e Ele viu o teu barco, Ele enxergou o teu barco, Ele sabe a tua frustração, Ele sabe o teu problema, mas Jesus viu o seu barco. Glória a Deus. O texto vai dizer que Jesus viu o barco de Pedro, de João e de Tiago. Só que eu gosto disso aqui, porque Jesus ele chega até Pedro, até Tiago e até João, e ele vai deixar bem claro, eu quero o seu barco. Eu não quero o barco de João, eu não quero o barco de Tiago, eu quero o seu. Mas eu gosto aqui, não é só da fala de Jesus, o que eu gosto aqui é do posicionamento de João e de Tiago. Porque em momento nenhum nós vamos ver João ou Tiago reclamando ou murmurando porque Jesus escolheu o barco de Pedro. Em momento algum nós vamos ver João dizendo o que o barco dele tem que o meu não tem. Por que Jesus escolheu dele, mas não escolheu o meu? E nessa noite eu quero te dizer, aceite ser enxergado por Jesus. Agora ser usado é questão de tempo. Talvez quando você vai pregar, eu não sei. Quando você vai cantar, eu não sei. Quando você vai profetizar, eu não sei. Mas se contente em ser enxergado, porque o melhor é ser enxergado por Jesus. E nessa noite nós fomos enxergados por Ele. Eu gosto de João porque João, ele não murmura. João entende que Jesus precisa do barco dele hoje, mas amanhã ele pode precisar do meu. Agora, nesse momento, Jesus quer o barco de Pedro, mas amanhã o meu ele pode precisar também. E o texto vai dizer, versículo de número 3: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e então, mas sentando ensinava em cima do barco a multidão. Queridos, perceba o contexto disso aqui. Pedro está frustrado, Pedro está cansado, Pedro está lavando a rede, dizendo que por hoje chega e que outro dia ele voltava. Mas Jesus ele diz, você pode me emprestar o seu barco? E além de pedir o barco emprestado, Jesus pediu com que Pedro afastasse o barco da terra. Jesus está pedindo, você desce na água e você empurra o barco. Vai ter que se molhar um pouco, vai ter que molhar um pouco a calça, vai ter que molhar um pouco as pernas, os pés, mas você pode empurrar o meu barco. E eu gosto que Pedro ele não reclama, Pedro não murmura, mas Pedro desce e empurra e Jesus começa a pregar. Mas ninguém viu Pedro embaixo, Jesus está em cima e Pedro está embaixo, porque os motivos do nosso culto não é pregar para ninguém ver, não é cantar para ninguém ver, não é dirigir o culto para ninguém ver. A
o nosso propósito ainda é empurrar o barco para Jesus ficar em cima e a gente ficar embaixo. O nosso Jesus não está à procura de alguém que prega para se aparecer. Jesus não está à procura de alguém que dirige o culto para se aparecer, de alguém que ora para se aparecer, de alguém que canta para se aparecer. Jesus está à procura de alguém que está disposto a empurrar o barco para que o ministério de Jesus seja feito. Josué, capítulo de número 3, verso de número 17, vai nos dizer que o povo está atravessando, está fazendo a travessia da terra para a terra que Deus havia prometido para eles. Que o povo está atravessando o Rio Jordão. E enquanto o povo na frente festejava que estava atravessando para a terra prometida, atrás vinham os levitas, carregando a arca da presença de Deus nos ombros. Só que para o povo na frente ter culto, para o povo na frente ter festa, ter alegria, ter dança, alguém lá atrás teve que colocar a arca sobre os ombros para que o culto lá na frente pudesse acontecer. Só que quem está lá na frente não percebe o peso de quem está carregando a arca atrás. Alguém se disponibilizou para não ser visto, para não se aparecer para ninguém, para poder carregar o peso da arca nos ombros. O texto vai nos dizer que Pedro está disposto a empurrar o barco. E Pedro empurra o barco para o meio. Jesus ele prega, Jesus ele termina o culto. E o texto vai dizer, ele terminando de falar, ele disse assim: não faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O culto de Jesus terminou. Então ele chega para Pedro. Ele só opera depois que ele termina de falar. Porque o culto para Jesus não se limita a 2 horas de culto. O culto para Jesus não se limita a 4 paredes. O culto para Jesus não se limita à bênção apostólica e acaba o culto. O culto para Jesus é um modo de vida. O culto para Jesus é uma vida diária. O culto para Jesus é como Paulo vai dizer: todas as coisas fazei para a glória de Deus. O culto não é 2 horas. O culto não é um só momento que você entra, entrega e acabou. O culto para Jesus é tudo que você estiver fazendo. Faça para a glória de Deus. Glória a Deus. Jesus termina o culto. Jesus acaba de falar. E ele chega em Simão e ele diz: faze-te ao mar alto e lancei as suas redes para pescar. Eu gosto da tradução da Bíblia King James aqui, porque a tradução dela fica: vamos às águas profundas para pescar. Irmão, o que Pedro quer aqui? Pedro queria peixe. Pedro não pegou nada, mas Pedro quer peixe. Só que quando Jesus encontra Pedro, Pedro está na terra e não dá peixe na terra. Ou seja, Jesus encontrou Pedro no lugar errado. É como se Jesus estivesse falando para ele: aquilo que você almeja não condiz com a vida que você vive. Você está na terra, mas quer peixe, e peixe não dá na terra. Será que a vida que você vive condiz com aquilo que você pede a Deus? Será que a vida que você está vivendo condiz com aquilo que você tem almejado, com os sonhos do seu coração? Será que você quer bênção grande em lugar raso? Será que você quer peixe grande em terra firme? Porque os maiores peixes ainda estão no profundo, que é a bênção de Deus, que é que Deus arranca as portas do céu sobre a tua vida. Mergulha no profundo. Jesus está te convidando nessa noite. Muda o nível, começa a orar mais, começa a cantar mais, começa a ler mais. Muda o nível da tua profundidade hoje. Jesus está te chamando para o profundo. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Só você que entende essa palavra, levanta a sua mão e adora o nome de Deus. Perceba que Jesus ele não manda. Jesus ele não dá na ordem. Jesus ele chama. Ele diz: vamos comigo às águas mais profundas. Porque o nível da tua profundidade determina aquilo que Deus tem para te entregar. Se você ficar só no raso, não tem peixe para você. Porque isso aqui não é espiritual. Segundo mesmo, se você for nas águas mais profundas dos oceanos, os maiores peixes estão no profundo. Porque no profundo não tem predador. No profundo não tem quem possa ir pescar. Porque chegar no profundo é mais difícil. Chegar no profundo tem um impedimento maior. As ondas são mais fortes, as águas são mais geladas. E chegar no profundo é mais difícil. Ezequiel capítulo de número 47. O texto vai nos dizer
que Ezequiel viu um homem que mostrou para ele o rio. E Ezequiel começa a entrar naquele rio, só que chega um momento que Ezequiel diz: a partir daqui eu não vou mais. A partir daqui eu fico e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu aprendi que tem gente que não vai mergulhar no profundo. Tem gente que você pode pregar, você pode alertar, você pode dizer para mergulhar, mas ela não vai mergulhar, porque já se acostumou tanto com o ambiente que vive, já estacionou no ambiente que vive, que não tem pregação que faça a pessoa mudar. Tem gente que vai viver a vida que vive e não vai mudar. Tem gente que realmente não vai mergulhar no profundo. Mas se você nessa noite decidir mergulhar, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pode mergulhar. É difícil mesmo mergulhar. É ruim a luta, é dificuldade, mas quem passa pelo que ninguém passa, chega onde ninguém vai chegar. Quem mergulha onde ninguém mergulhou, vai ver aquilo que ninguém viu. Jesus está dizendo para Pedro: vem comigo, eu tenho coisa maior para te dar. Você quer peixe em água rasa, quer peixe na terra, mas eu tenho um peixe grande para te entregar. Eu tenho coisa grande para te entregar. E o texto vai dizer que Jesus ele entra no barco, eles vão para o profundo, e no profundo Jesus dá uma ordem: lança a rede. Irmãos, Pedro é pescador profissional. Pedro entende as técnicas para pescar. Pedro sabe que o horário de pescar já passou. Pedro sabe que não é mais o momento oportuno de pescar. Pedro tentou a noite toda. Pedro está frustrado. Pedro sabe que ele projetou, que ele se preparou, que ele orou, que ele pediu a Deus, mas tudo que ele fez foi por água abaixo. Tudo que ele projetou foi frustrado. E agora, um carpinteiro, irmão, está dizendo para Pedro, que é pescador profissional: lança a rede que vai vir peixe. E Pedro ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu sou profissional, eu sei o que é preciso para pegar peixe, e eu tentei, eu apliquei tudo que eu sabia, tudo o que eu fiz para pegar, eu tentei. Versículo 5 ele vai dizer: respondendo Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E o texto vai dizer, e o próprio Pedro, ele revela para Jesus o porquê ele não pega nada. Versículo 5 eu vou ler de novo, ele diz: respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, não peguei nada. Percebe que Pedro ele vai dizer: Senhor, eu mesmo trabalhei, eu mesmo fiz na força do meu braço, eu mesmo me impulsionei e fiz. E é por isso que não dá certo, porque quando Jesus libera a palavra, aí sim vem peixe. E nessa noite, se eu puder estar com você, eu estou indo. Não faça pela sua própria força, não faça quando você acha que dá certo, porque a última palavra ainda é de Deus. Provérbios vai dizer: um cavalo se prepara para a guerra, os soldados se preparam para a guerra, mas a última palavra vem do nosso Deus. Se Deus não estiver no meio, não dá certo. Se a palavra de Deus não for liberada, não vai fluir, não vai sair do papel. Mas quando Deus libera uma palavra, pode se levantar homem, capeta, demônio, inferno, mas quando Deus libera uma palavra, para levantar quem vai impedir o agir de Deus nessa terra. Isaías vai dizer no capítulo 43 que operando ele, quem vai impedir? Paulo vai dizer aos Colossenses: antes que os montes se formassem, ele era Deus e nele tudo subsiste. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai dizer que Pedro, ele lança a rede, ele pega os peixes, e ele pega tanto peixe, que ele vai dizer, e eu imagino a cena, ele olhando para Jesus dizendo: Senhor, o barco vai cair, é muito peixe. Aí eu imagino Jesus olhando para ele dizendo: está se esquecendo de um, que quando estava na crise, quando estava sem peixe, ele não se importou de usar o seu barco e não usar o dele. Porque para João não importava quem era o barco que Jesus estava usando. Para João não vale a pena se usar o barco dele, mas não é Jesus agindo. Para João vale a pena Jesus falar, Jesus operar e o barco. Para João não é o que menos importa. Para João o que importa é que a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, que ele está operando. Para João ele entende que o que importa é que enquanto está unido, está de pé.
Olha que Ezequiel vai escrever no capítulo 37. Ele vai dizer no verso 7: enquanto eu profetizava, houve-se um rebuliço, e juntou-se osso com osso. Versículo 8 ele diz: e juntou-se nervos, carne, e estendeu-se a pele. Só que tem um problema que o próprio Ezequiel vai apontar qual é esse problema. No versículo 8 ele vai dizer: mas não havia neles espírito. E todos nós sabemos que um corpo sem espírito é morto. E Ezequiel, Deus vai falar para ele: agora que o corpo se juntou, agora que tudo está no lugar, você profetiza o espírito que ele desce. E Ezequiel vai dizer: e profetizando eu o espírito, veio sobre ele e tornou-se um grande exército. Perceba que Ezequiel, Deus só dá ordem para ele profetizar o espírito descer depois que o osso se junta, depois que a carne se junta, depois que o nervo se junta. Você lembra que o apóstolo Paulo ele vai nos escrever aos Romanos, no capítulo 12, no verso 5, que nós somos o corpo e um só. Agora Deus está falando: Ezequiel, esse corpo está separado, e onde houver divisão, o Espírito não desce. E enquanto houver divisão no corpo, o Espírito de Deus não vai descer. Enquanto houver divisão, a ordem de Deus não vai ser dada. Então o Espírito eu só vou mandar profetizar quando se juntar osso com osso, quando se juntar o nervo, quando se juntar a carne. Porque aonde houver união, aí o poder de Deus prevalece. Aonde houver corpo junto, o corpo unido, o inferno não pode prevalecer. Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida. Enquanto o Navarro da Costa estiver unido, enquanto esse corpo chamado Navarro da Costa estiver osso unido com osso, carne unido com osso, ou nervo unido com carne, e pele unida com corpo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, não vão prevalecer sobre a tua casa, não vão prevalecer sobre a tua família, pois onde houver união, aí há o exército de Deus preparado para a guerra. Glória a Deus. E o texto vai dizer, eu imagino Jesus dizendo: está se esquecendo de um que chorou com você, um que se alegrou com você, um que no tempo de crise esteve com você. Agora se lembra de João, que agora você cresceu, agora você realizou seus projetos. Mas se eu quiser te dar um conselho nessa noite, se eu puder, eu te dou: cresça na vida, cresça com Deus, cresça do jeito certo. Mas quando você crescer, não se esqueça de quem esteve com você no tempo que você não era nada. Quando você crescer, quando Deus abrir as comportas do céu sobre a sua vida, não se esqueça com quem no tempo de crise esteve com você. Não se esqueça de quem chorou com você, de quem orou com você, de quem jejuou com você, de quem buscou com você. O provérbio vai dizer: em todo tempo ama o amigo, e na desgraça nasce um irmão. Seja fiel a quem foi fiel com você, seja amigo com quem foi teu amigo, ora com quem ora por você, se alegre com quem se alegra por você, continua chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, orando com os que oram, buscando com os que buscam, porque o tempo de alegria está chegando, o tempo de cantar está chegando. Aonde houver uma união de joelho dobrado, aonde houver dois buscando, orando e intercedendo, o tempo de cantar está vindo. Jesus está chegando na beira do mar, ele já avistou teu parque. Aonde houver um joelho dobrado, aí Jesus já está chegando na beira da cama. E o texto vai dizer que ele fez sinal aos outros companheiros para que viessem com ele. E eles ajudaram e eles chegaram na terra. Versículo de número 8. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E lhe disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O versículo 11 é muito profundo, porque ele vai dizer: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Quando Jesus encontra Pedro está frustrado. Por quê? Porque ele não pegou peixe. Mas agora Jesus realiza um milagre
Então o que Pedro queria que era peixe. Só que agora quando Pedro ele vê que Jesus era Deus, ele disse: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Só que Jesus só escolhe quem é dependente da graça. Porque quanto mais dependente da graça, mais a graça de Deus se manifesta. E o texto vai dizer que ele se prostra e fala assim: afasta de mim porque eu sou um pecador, Senhor. Aí Jesus vai dizer: não temas, porque agora em diante você vai ser pescador de homem. E Pedro, ele larga tudo. O que Pedro queria? Porque ele estava triste, porque ele estava frustrado, porque ele queria peixe. Então Jesus dá o que ele queria, dá o peixe para ele. Só que agora que Jesus dá o que ele queria, o versículo 11 vai dizer: depois que ele vê que é Deus, ele deixa tudo que Deus entregou para ele, tudo que ele sempre buscou, tudo que ele almejou, tudo que ele projetou, tudo que ele sonhou, porque ele viu que era Deus. Porque Pedro entendeu que melhor do que ter a bênção é andar com o dono da bênção. Melhor do que ter aquilo que Jesus pode me dar é andar com o próprio Jesus. Aqui eu me lembro da mulher samaritana, na qual ela vai buscar água, e Jesus vai dizendo: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, é tu que me pediria água. Tu está buscando água, mas eu sou a fonte, e é melhor andar com a fonte do que andar buscando água. Nessa noite Deus tem uma fonte para te oferecer. Nessa noite eu te convido: mergulha nessas águas. Não ande somente com a bênção, mas mergulha para andar com o dono da bênção nessa noite. E aqui eu fecho a minha Bíblia, e com a permissão do pastor, eu peço que os irmãos coloquem sobre seus pés. Feche seus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra foi pregada. E o Senhor não fala com cadeira, o Senhor não fala com parede, mas o Senhor fala com cada um de nós. Senhor, que nesta noite a tua palavra venha trazer despertamento para cada um de nós. Tanto para mim, quanto para a tua igreja, quanto para todos que estão aqui, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, mergulhar de vez. Que venhamos mergulhar no profundo. Venhamos mergulhar nessas águas, Senhor. Venhamos viver uma vida de profundidade, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão. Porque sabemos que os maiores peixes ainda estão no profundo. Sabemos que as maiores bênçãos ainda estão no profundo. Sabemos que os teus maiores tesouros, as maiores riquezas ainda estão na profundidade. E nessa noite nós queremos pedir: caminha conosco, Senhor, na profundidade. Senhor, nos permite nos afogar em Ti. Não queremos, Senhor, viver uma vida de arrepio. Não queremos entrar aqui e Te adorar, sentir arrepio, sair e voltar para casa todo sujo. Mas queremos nessa noite mergulhar. Queremos nessa noite Te conhecer por profundo, meu Deus. Queremos conhecer o fundo, queremos conhecer o escondido. Nos leva ao profundo, meu Senhor. Nos faz Te conhecer melhor. Queremos ser os Teus amigos, Senhor. Queremos ter intimidade com o Senhor. Essa é a minha oração. E eu Te peço que cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa